Eu postei esse vídeo aí e teve gente me mandando é isso que você tá imaginando. Eu não sabia que esse vídeo, ele daria tanta polêmica quanto ele deu. Eu confesso que quando eu postei ele, eu não achava que daria muita polêmica, mas ele acabou dando. E é estranho, porque meu canal tem poucos seguidores, tem poucas visualizações e eu vou acabar falando sobre um vídeo que eu mesmo postei. Um vídeo que não é viral, um vídeo que não é muito, eh, que não é de um influencer relevante. Mas não sei se devo, mas eu quero muito fazer este vídeo aqui falando de um shorts que eu fiz, beleza? Você que tá chegando agora, você não me conhece, eu me chamo Wesley, eu sou pastor, eu sou teólogo e este é o canal Teologia do Cotidiano. Aqui a gente faz uma teologia para o nosso dia a dia, uma teologia simples, prática, mas relevante para a nossa caminhada cristã. Se você gosta de teologia, desse conteúdo simples e de uma forma prática, considere se inscrever neste canal aqui, considere também compartilhar com alguém, a fim de que a gente possa aí disseminar o ensino de uma teologia que seja saudável, apesar de simples. Bom, eu vou passar um pouco o vídeo aqui para vocês. Eu postei esse vídeo, na verdade é um shorts, e dos shorts que eu posto, a maioria pega ali 200, 300 visualizações. Alguns, com muito esforço, chega a 1000 visualizações, mas esse vídeo ele chegou num alcance muito maior que os outros. Não foi um grande alcance, mas para os números deste canal aqui, foi um grande alcance nesse sentido. Ele pegou, acho que da última vez que eu tinha visto, 23.000 visualizações. E é um vídeo que eu falo sobre a igreja. E eu receio que esse vídeo pegou muitas visualizações, não por um bom motivo, mas justamente porque as pessoas começaram a se engajar no sentido de não entenderem muito bem a mensagem ali, que foi proposta, e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Eu vou passar o vídeo para vocês, o vídeo tem 16, 15 segundos. Então, rapidamente vai passar aí para você e a gente vai comentar um pouco a respeito desse vídeo. Um conselho que eu poderia dar se um dia você não for mais dessa casa aqui: não fique numa igreja em que os membros da igreja não têm poder para destituir o pastor. Não fique, porque essa igreja tem dono e não é Jesus, é o pastor. Bom, como você viu aí, é um corte feito na igreja em que eu sou pastor, em um culto em que eu estou pregando a palavra. Eu vou deixar aqui nos comentários, na descrição desse vídeo, o link do canal da igreja em que eu sou pastor e o canal do culto ao vivo em que essa mensagem foi ministrada. Ali você pode, se você tiver interesse, assistir a mensagem toda e pegar todo o contexto. Bom, primeiro eu queria falar que eu estava falando para a igreja em que eu sou pastor, mas como eu mesmo fiz o corte, então eu tinha interesse de comunicar essa mensagem, ainda que curta, com outras pessoas. E, e a primeira coisa que eu acho que entenderam errado é que muitas pessoas falaram que eu estava incentivando as pessoas a fazerem motim. Então vamos lá. Primeiro que eu faço um conselho para a minha própria igreja, e eu digo na minha igreja, na igreja que eu sou pastor, não na minha igreja, na igreja do Senhor, mas na igreja que eu estou como pastor, eu falo para eles que existe a possibilidade de me destituir como pastor. Olha só, se eu tivesse querendo ser rebelde ou incentivar a rebeldia, fazia sentido eu, enquanto pastor da igreja, incentivar os meus membros, ou os membros da igreja que eu faço parte, que eu sou pastor, a se rebelarem contra mim mesmo? É óbvio que não. É óbvio que não. Então eu estou falando ali para dizer que, ao meu ver, não só biblicamente, mas para o bom funcionamento da igreja, eu entendi que é bom que a igreja tenha o entendimento de que ela tem mecanismos para destituir o pastor. Agora, eu não acho que seja saudável uma igreja que não tem nenhum tipo de mecanismo para destituir o pastor. Ali eu estou falando para a minha igreja, eu estou dizendo para eles que existem mecanismos na igreja que eu pastoreio para ela destituir o pastor. Todo final de ano na igreja nós fazemos uma votação e o pastor coloca o cargo à disposição da igreja e a igreja vota a continuidade ou não do pastor. Então, na igreja que eu pastoreio tem esse mecanismo. Agora, existem igrejas que os pastores se tornam verdadeiros donos. Verdadeiros donos. Inclusive, o patrimônio da igreja não está no nome da igreja, não está no CNPJ da igreja. Muitas vezes essas igrejas elas adquirem patrimônio que acabam ficando no nome do pastor. E o pastor, ele é alguém que é basicamente um dono da igreja.
tanto é dono que ninguém pode tirá-lo, que o patrimônio da igreja está no seu nome. E quando esse tipo de pastor, ele comete alguma atrocidade, ele comete algum abuso, ele comete algum excesso, a igreja não tem nenhum tipo de mecanismo para disciplinar esse pastor, porque esse pastor ele é um dono, ou ele se acha o dono da igreja. Então eu não acho que esse tipo de igreja seja saudável. Imagine você participar de uma igreja em que o pastor começa a exceder os limites, começa a cometer, vários abusos, várias barbáries, várias atrocidades, vive uma vida de pecado, vive uma vida sem amor, e no final ele ainda não pode ser destituído pela igreja. E eu acho que não é saudável ser membro de uma igreja assim. Mas eu não estou de maneira nenhuma incentivando a rebeldia, não, eu estou tentando trazer luz para o fato de que a igreja precisa ter mecanismos para disciplinar inclusive o pastor. Jesus, no evangelho de Mateus, no capítulo 18, ele vai dizer sobre disciplina na igreja. E eu acredito que todos se encaixam nesse modelo de disciplina que Jesus passou. Desde o irmão que chegou agora, que é membro da igreja, que acabou de se tornar membro da igreja, pessoal do louvor, pessoal do apoio, pessoal da recepção, todos se enquadram dentro disso que Jesus falou, inclusive o pastor da igreja. Mateus capítulo 18, e verso, deixa eu ver aqui, 15. Mateus capítulo 18, verso 15, diz assim, ó: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo 2 ou 3, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em um dos comentários desse vídeo que eu postei, houve um comentário no seguinte sentido: olha, o pastor não pode ser destituído em hipótese nenhuma. E eu lembro que eu respondi mais ou menos assim: cara, e se esse pastor cometer um crime? O que que vai acontecer? Aí houve uma outra resposta. Ele me respondeu dizendo assim: se esse pastor cometer um crime, chama a polícia. E aí eu respondi para ele assim: tudo bem, vamos chamar a polícia. Mas a polícia tem poder para destituir o pastor e a igreja não? A polícia pode e deve, claro, interferir. Se ele cometer um crime, a polícia deve interferir. Mas a igreja não? Como assim? Porque ele disse que, em hipótese nenhuma, a igreja pode destituir o pastor, mas a polícia pode prender o pastor. Então, assim, e se a polícia não agir? O que que a gente vai fazer? A gente vai permitir que o pastor continue vivendo uma vida completamente reprovada segundo os princípios que a Bíblia exige que um pastor tenha que ter? Não é complicado? Não é complicado? E aí, no texto que nós lemos aqui, quando Jesus fala de disciplina, ou de disciplina, ele diz: olha, leve-o à igreja, leve-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o gentil ou publicano. Ou seja, a igreja, de certa forma, ela tem uma autoridade dada por Jesus para destituir aqueles que deliberadamente afrontam o evangelho, afrontam a palavra de Deus, afrontam o propósito da igreja, usurpam, sequestram o cargo de pastores para cometerem muitas atrocidades e passarem aí ainda ilesos ou praticamente impunes. Tem um outro texto que eu acho que é muito legal também, e também são palavras de Jesus, que é quando ele fala para a igreja de Éfeso, lá no Apocalipse capítulo 2 e verso 2, nas cartas para as igrejas. Efésios capítulo 2 verso 2. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos. Certo? Então, Jesus está fazendo um elogio aqui para a igreja de Éfeso, dizendo: olha, vocês colocaram à prova esses que dizem ser apóstolos e não são, e achastes mentirosos.
espera aí. Então percebe? A igreja ela tem essa autoridade, avalia a conduta do pastor segundo aquilo que a Bíblia diz. Inclusive a igreja de Éfeso rejeita as obras dos nicolaítas também. Acho que no verso 6 vai dizer isso. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. Certo? Então, a igreja tem autoridade para destituir o pastor? Tem. Tem. A gente viu aqui 2 textos que nos dá muita base bíblica para isso, certo? Então, um pastor, e eu estou falando contra o sindicato, porque afinal de contas eu sou pastor. Se você tem dúvida, tem o link aqui da igreja que eu sou pastor. Você pode entrar no YouTube, você pode acompanhar, você pode estar no Instagram da igreja que eu pastoreio. Você pode chegar à conclusão que de fato eu sou pastor. Então, eu estou aqui falando contra os pastores. Cara, mas eu sou pastor. Eu sou pastor. E como pastor, eu sei a minha condição humana, eu sei que eu sou tão humano quanto qualquer outro. Eu estou apenas desempenhando um dom que Deus me deu para servir o corpo de Cristo, para ensinar o corpo de Cristo, para conduzir dentro daquilo que o Senhor me deu como capacidade, porque todos nós somos membros. Membros. O único cabeça da igreja é Jesus Cristo. É Ele que comanda, Ele que governa, Ele que é o Senhor da igreja. E nós estamos debaixo do cabeça, debaixo da autoridade dele, para servir a igreja do Senhor e não para servir nós mesmos. Tem um outro comentário que eu achei muito pertinente aqui. Um dos que comentaram disseram assim: pô, mas se a igreja é de Deus, é ele que tira e é ele que coloca. Pô, de fato. Se a igreja é de Deus, é ele que governa, é ele que comanda, é ele que controla, é ele que é senhor de todas as coisas. Mas a Bíblia vai dizer também que as lideranças políticas também é Deus que coloca. Ou você acha que alguma coisa debaixo dos céus foge do controle do Senhor? Ou é permissão de Deus, ou é vontade de Deus. O fato é que Deus é Senhor de todas as coisas. Agora, a gente tem visto por aí muitas pessoas e organizações se passando por igrejas do Senhor e, inclusive, trazendo escândalos, má fama, perturbação e um falso testemunho e um testemunho ruim a respeito do evangelho. Então eu acredito que a igreja precisa sim ter mecanismos para disciplinar pastores, membros, qualquer um que foge da verdade do evangelho precisa minimamente ser disciplinado, sim, sim. E eu falo isso novamente como um pastor de uma igreja. E se é Deus quem tira e se é Deus quem coloca, nós estamos guardados aí na vontade do Senhor. Você é uma igreja fiel, se você faz parte de uma igreja fiel, você está guardado aí na vontade do Senhor sobre a igreja que você participa. Ah, pastor, mas e se o pastor for fiel e a igreja fizer, sei lá, um motim, de repente tirar o pastor, e aí agora a igreja escolhe outro pastor, porque o pastor que estava falando, ele só pregava a Bíblia e os irmãos não gostavam, e aí por ser fiel à Bíblia e aos princípios do evangelho, ele acabou sendo destituído. E aí, pastor, será que a igreja tem essa autoridade? Imagina o seguinte caso, imagina que eu me mantenho fiel ao chamado que o Senhor me deu, ao dom que o Senhor me deu, e ainda assim a igreja decide em assembleia, ou seja lá qual mecanismo que a sua igreja tem, mas no meu caso assembleia, a igreja decide em assembleia me destituir como pastor. Ah, o fato de eu ser fiel e exercer o meu chamado com fidelidade vai fazer com que eu, ao sair daquela igreja, eu permaneça sendo fiel. E eu tenho certeza que Deus, na sua bondade, vai me permitir continuar servindo a Ele, sendo fiel aonde eu estiver, pastoreando ou não. O objetivo é preservar-se ou manter-se aprovado pelo Senhor. Agora, e se eu for infiel? E se eu, por alguma razão, deixar de ser eh, apto ao ministério? Quais mecanismos a igreja vai ter
para me destituir, para que eu também seja tratado, para que eu também seja disciplinado. Porque quando a gente fala de destituir um pastor, a gente está falando também do cuidado com a vida do pastor. Um pastor que está passando um momento de crise, de dificuldade, no sentido do pecado, ele precisa de ajuda, ele precisa de um tempo, ele precisa de um tratamento espiritual para que ele possa crescer, para que ele possa ser curado, para que ele possa voltar a servir ao Senhor como ele sempre fez. E isso também preserva a igreja de estar na mão de um pastor que não está bem espiritualmente para conduzir biblicamente aquele corpo. Então percebe, se o pastor é fiel e ele é retirado, a igreja vai ter problemas, e aquele pastor vai sair dali sendo fiel ao Senhor e vai permanecer dando muitos frutos. Agora, se o pastor for infiel, a igreja também, nessa mesma lógica, também tem um princípio para retirar o pastor, para ajudar o pastor, para disciplinar o pastor, para que ele volte melhor, para que ele cresça e que ele possa, no futuro, claro, voltar a exercer o dom e o chamado que o Senhor deu para a vida dele. Agora, eu também passei por comentários que foram muito estranhos, para dizer o mínimo, para dizer o mínimo. Porque, assim, eu entendo que ela pode causar muita divergência teológica, e eu entendo, super entendo, cara. O que eu não entendo, na verdade, é um pastor, ele, por exemplo, manda um outro para aquele lugar, sendo ele pastor. Eu postei esse vídeo aí e teve gente me mandando. É isso que você está imaginando. Pastores, tá? Não tô falando de. E aí eu vejo, por isso que eles estão bravos, por isso que muitos ficaram bravos. Porque se for para ser um pastor que xinga e ofende e manda as pessoas para aquele lugar e atacam, eh, dizendo, falando que eu não sou homem e tudo mais, e quando você vê pastores falando esse tipo de coisa, você já percebe, cara, realmente a igreja precisa ter autoridade para distinguir pastores como esses. Porque não é razoável que um pastor ofenda no sentido de, cara, de palavrão mesmo, de baixo calão, uma outra pessoa, seja ela qual for. É inaceitável, é inadmissível como testemunho para o evangelho da graça, que pastores se portem dessa maneira. Então, esse vídeo aqui é uma resposta a um próprio vídeo de, cara, 16 segundos, que para mim não faria tanto, que não teria tanta repercussão, seria como mais um outro vídeo que eu estou postando, mas infelizmente, repercutiu de uma maneira errada, de uma maneira que eu não queria, mas fez um grande alerta e reforçou ainda mais essa convicção que eu tenho de que a igreja precisa ter mecanismos para destituir alguns pastores que se acham donos de suas comunidades. Certo? Esse foi o vídeo de hoje, chato demais, não queria fazer, mas necessário. É chato porque eu estou reagindo a um vídeo que não tem muita visualização, de um pastor, que no caso sou eu, que também não tem muitos seguidores, parece uma coisa sem sentido, mas eu quis fazer isso daqui pra desabafar, sei lá, e é isso. Certo, gente? Qualquer dúvida me manda aí nos comentários, eu faço questão de responder todos os comentários que se postam aqui, 2, 3 no máximo. Brincadeira. Tem alguns vídeos que tem um pouco mais de comentários, mas eu tenho aí carinho de responder todos eles. Tá bom? Este é o canal Teologia do Cotidiano. Aqui a teologia nos encontra no nosso dia a dia. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Amém?